gente, eu sou o Marco da Daísa. E eu sou a Daísa do Marco. Nós somos líderes do Ministério Regional da Família no Vale do Paraíba. Estamos passando para te lembrar que esse ano, gratidão é o tema do Ministério Regional da Família. E agora a gente vai ter um vídeo, uma reflexão bem curta com a pastora Lucinéia Fischer. Ela é pastora na cidade de São Luís do Paraitinga, no ponto missionário de São Luís do Paraitinga. Ela vai falar sobre um tema muito bacana e a gente quer que você acompanhe. Graça e paz, nesse tempo, juntamente com o Ministério Regional da Família, o MIREFA, esse ministério abençoador na vida da igreja, aqui na terceira região, queremos deixar uma palavra do coração de Deus ao nosso coração, como igreja, como famílias, povo de Deus, em nome de Jesus, amém? Para esse tempo, convidamos você a atentar a palavra do Senhor, que está lá em 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 10. E a palavra do Senhor nos diz: então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. Amém? Através desta palavra, pergunta que vem a nós, e aquilo que certamente o Senhor tem a ministrar ao nosso coração, é ouvir e obedecer, ou talvez ouvir e não obedecer. Eis a questão. Samuel, Samuel, falou o Senhor, e ele escolheu ouvir a voz de Deus. Samuel ouviu ao Senhor. Quanto a nós, quanto a mim, quanto a você, como famílias, será que temos ouvido a voz de Deus? Vemos e entendemos na palavra que Deus falou com o sacerdote Eli através de um profeta? Sim, Deus falou com Eli, mas ele escolheu ouvir e não obedecer a Deus. E da mesma forma, Deus falou com Samuel? Sim, Deus falou com Samuel. E quando ele entende que era Deus que estava ali, então qual foi a atitude de Samuel? Ele ouviu e obedeceu à voz do Senhor. Nós vemos através da palavra que o mesmo recado de Deus que foi dado ali a Samuel, Deus já havia falado com o sacerdote Eli. Lá em 1 Samuel 3,13, a palavra vai nos dizer: eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. E aqui está a diferença. A diferença está em ouvir e obedecer ou não obedecer à voz de Deus. Eli, ele ouviu, mas não obedeceu. E Samuel, ele fez totalmente diferente. Samuel, ele ouviu, mas obedeceu à voz de Deus. Samuel recebeu ali um recado do Senhor e ele foi e entregou ali a Eli aquela palavra, aquele recado pelo qual Deus tinha falado ao seu coração. E bem sabemos que o fato de Eli ter ouvido a voz de Deus, mas não obedecido, isso trouxe consequências sérias para a sua vida, a sua família, o seu ministério. Bem sabemos, através da palavra e relatos bíblicos, que a família e os filhos de Eli foram castigados por causa do seu pecado e da sua desobediência e da sua rebeldia contra Deus. Mas já Samuel, por causa da sua obediência, por ter ouvido, ser ouvinte e praticante daquilo que Deus fala, teve o seu ministério abençoado e a sua missão abençoada pelo Senhor. 1 Samuel 3, 19 e 20 diz: o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. E a palavra de Samuel
era respeitada por todo o povo de Israel. A obediência gera bênção, mas a desobediência gera consequência. A palavra em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, nos ensina que aquele que ouve e pratica a palavra, ou seja, aquele que obedece, ele será abençoado e tem a sua vida, a sua casa, a sua família edificada em Cristo. E por mais que venham as turbulências, ventos ou desafios, esta casa não vem à ruína, porque ela está edificada e firme na presença de Deus. Mas aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, ou seja, aquele que desobedece, ele não é abençoado e tem a sua vida, a casa, construída ali na areia, que simbolicamente representa ali o mundo e o pecado. E de certa forma, então, em meio aos desafios, em meio às tempestades, essa casa não permanece, mas ela vem à ruína, porque não tem firmeza e nenhum fundamento. E o que Deus quer trabalhar no nosso coração nesse tempo, para nós, povo de Deus, famílias, e quanto a nós, famílias de Cristo, quanto a nós, povo de Deus, qual tem sido a nossa escolha? Ouvir e obedecer como Samuel e ser abençoado por Deus? Ou talvez ouvir e não obedecer e sofrer as consequências do nosso pecado, das nossas escolhas? Mas o que Deus quer dizer e quer ministrar e quer nos ensinar a nós nesse tempo, através desta palavra, dessa reflexão, a nós, famílias de Cristo, é que como Samuel, nós possamos todos os dias escolher ouvir a voz de Deus. Amém? Que nós possamos obedecer a Deus, que nós possamos andar com Deus. A palavra é plena de relatos daqueles que andaram com Deus e tiveram as suas vidas abençoadas, a sua família abençoada. Noé andou com Deus e foi abençoado. Abraão andou com Deus e foi abençoado. E que nós possamos, como famílias, nós possamos continuar, assim como Samuel, todos os dias ouvindo a voz do Senhor. E certamente a bênção de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o renovo do Senhor vai permanecer sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Mas talvez a nossa pergunta venha: como Deus vai falar comigo? Ou talvez você se pergunte: mas eu não tenho ouvido a voz do Senhor. E nós precisamos entender que todos os dias Deus tem falado conosco. Amém? Creia nisso. E Deus fala conosco através da sua palavra. Quando nós lemos a palavra, Deus está falando conosco. Deus fala conosco através da oração, Deus fala conosco através da sua criação, Deus fala conosco através dos louvores, mas que apenas nós sejamos todos os dias aqueles que vão ouvir a voz do Senhor e atender ali ao chamado dele sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. E certamente a bênção do Senhor, ela vai nos alcançar em nome de Jesus. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que nós possamos ouvir a voz do Senhor todos os dias. Certamente seremos famílias abençoadas e edificadas em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça sempre, juntamente da sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém? E aí, gente, gostaram da reflexão? Bênção, bênção. Pastora Lucinéia é bênção. A gente quer te lembrar que as nossas redes estão disponíveis. Faça a sua inscrição nos nossos canais, dê o seu like, curta a página e esteja com a gente. Ministério Regional da Família. Até mais.